Boa noite. Boa noite. Lobista do PMDB na Petrobras afirma que pagou propina a Eduardo Cunha na Suíça. Na ONU, Dilma diz que o governo e a sociedade brasileira não toleram corrupção. Assassinatos em série. Corpos e ossadas são encontrados numa casa de favela na Paulistana. Chuvas derrubam dezenas de árvores, causam alagamentos e apagões em São Paulo. Cientistas da NASA confirmam evidências de que existe água salgada no planeta Marte. Após 4 anos em reforma, é reaberto o Teatro Paulo Herói, em Santo Amaro. A polícia investiga assassinatos em série na Zona Sul de São Paulo. Corpos e ossadas foram encontrados na casa de um pintor de paredes. Tudo começou nesta viela na região do Jabaquara, Zona Sul de São Paulo. Carlos Neto Alves de Matos Júnior, de 21 anos, que era deficiente auditivo, tinha desaparecido na última quarta-feira. Na sexta-feira, a família descobriu que o rapaz tinha sido visto pela última vez aqui. O moço que estava ali falou assim que ele tinha entrado para a casa desse Jorge e não tinha saído mais. Aí a gente viemos só os familiares falar com a mãe do cara, para ver se ela deixava a gente entrar no local, e ela não deixou. Aí ela ligou para a polícia e fez a ocorrência de que a gente tinha invadido o local e a casa do filho dela estava cheia de sangue, sendo que ela não deixou a gente entrar. Quando a polícia chegou, o pintor de paredes Jorge Luiz Moraes de Oliveira, de 41 anos, dono da casa, estava fora. A polícia então entrou e encontrou o corpo de Carlos enterrado em um cômodo da residência. A perícia descobriu também outros 2 corpos, ainda não identificados, e ossadas. Segundo o boletim de ocorrência, Jorge se entregou e confessou ter assassinado Carlos depois de uma briga, mas ainda não se sabe se ele foi responsável pelos outros crimes. A justiça então decretou a prisão temporária dele, que já cumpriu pena por 2 homicídios. Hoje a polícia voltou à casa porque esta mulher veio com a sogra atrás da companheira. Renata Cristina Pedroso Moreira, de 33 anos, está desaparecida desde janeiro. E os familiares acreditam que a universitária seja uma das vítimas. Como eu rastreava o celular dela, uma dos rastreios foi exatamente nesse ponto, na direção da casa desse assassino. E tudo que indica, nós viemos ontem aqui, mas estavam tirando corpos que encontraram. E quando nós retornamos hoje para olhar se já tinham retirado tudo, para nossa surpresa, a casa tinha sido liberada pelo delegado e podia entrar. Quando nós entramos, a gente achou um fedor ainda muito grande, eu e a mãe dela, e devido a esse cheiro muito forte, eu falei, olha, eu vou comprar uma pá, uma enxada e a gente vai cavar. Eu cavei e eu encontrei pedaço de costela, peles de escalpelamento de mulher, com tatuagem, encontramos muito lençol enterrado com sangue, encontramos roupa com sangue. Com a descoberta da nova ossada, a polícia voltou até o local e interditou a casa para novas investigações. É a 3ª vez que a perícia vem aqui. Aquilo que um olho não vê, o outro pode ser que enxergue de outro jeito. Mas não é que foi liberado. Tecnicamente, já tinha sido esgotado com os elementos que eles tinham agora. Cientistas da NASA confirmam a evidência de que água salgada corre na superfície de Marte durante os meses do verão. As linhas que correm sobre encostas na superfície do planeta vermelho podem ser de água salgada. Dados recolhidos pela sonda da NASA mostram evidências de sais minerais hidratados, que precisam de água para se formar. As faixas estreitas de água tendem a aparecer durante o verão no planeta vermelho. O sal diminui o ponto de congelamento da água, o que explicaria os riachos sazonais. Os pesquisadores acreditam que se a água de Marte não for corrente, ela é pelo menos gotejante. A fonte da água ainda é desconhecida, mas a descoberta pode influenciar os estudos sobre a existência de vida microbiótica no planeta mais parecido com a Terra no sistema solar. Mesmo com o tempo fechado, muita gente se reuniu ontem à noite no Parque do Ibirapuera para ver o eclipse total da superlua. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Minutos após uma tempestade, a lua reaparece cheia entre as nuvens
para uma plateia de cerca de 150 pessoas resistentes, embaladas pelo fenômeno do eclipse da superlua. Domingo à noite, ao invés de ficar em casa, pedir uma pizza, vim tentar ver uma coisa diferente. Você acha que vai dar para ver hoje? Tô torcendo. Se não der também, só de vir aqui já valeu. Não é só um eclipse. Com ele vem toda uma vibração, vem toda uma energia, toda uma mudança. Me conta uma coisa, não era hora de você estar dormindo, não, no domingo à noite? Acho que sim. É um fenômeno que é muito raro, né? O último que aconteceu, eu tinha 2 anos de idade. E o próximo, ele já vai ser um rapaz, né? Então, a gente não podia deixar passar essa oportunidade, né? Mesmo sendo tarde, o horário ruim para ele, a gente veio para acompanhar aqui. Na base do abre e fecha, é possível acompanhar a sombra da Terra a tapar o nosso satélite. É o alinhamento do Sol com a Terra e a Lua que produz o eclipse, quando a sombra da Terra tapa o reflexo do Sol na Lua. E como a Lua está perto da Terra, ela parece maior. É a superlua. Quando por fim a Lua está totalmente coberta pela sombra da Terra, ela fica vermelha. É a lua de sangue, fruto do reflexo da luz solar refracionada na atmosfera da Terra, como se fosse um pôr do sol visto da Lua. Aliás, o melhor lugar para se ver um eclipse da Lua é da própria Lua. Essa curta animação do eclipse total da superlua é fruto de 2.400 fotos em 3 horas de filmagens. Esse fenômeno, o eclipse da superlua, acontece cerca de 6 vezes em 100 anos. Para quem não viu, o próximo será em 2033. Pois é, e depois do eclipse veio o temporal que atingiu São Paulo entre a noite de ontem e a madrugada de hoje e provocou muitos estragos. Na Zona Oeste, em uma mesma rua, 3 carros ficaram destruídos por causa da queda de uma árvore. A Rose sempre estaciona o carro na rua. Já era madrugada quando o veículo foi atingido em cheio por uma árvore que caiu bem na porta da casa dela. O prejuízo é meu, né? Prejuízo maior. Eu trabalho, hoje eu estou sem trabalhar, eu tenho várias atividades que eu faço com o meu carro e é lógico, a responsabilidade de manutenção é da subprefeitura. Vou abrir uma ação contra a prefeitura de danos materiais e morais também, porque eu dependo do meu carro para trabalhar. Só que eles poderiam ter evitado isso antes. 3 carros da rua Vespasiano, na Lapa, foram danificados. Enquanto técnicos da prefeitura faziam a remoção do tronco e dos galhos, funcionários da Eletropaulo trabalhavam para recompor a fiação. Em algumas casas, a luz só voltou hoje de manhã. A árvore que caiu era uma tipuana, bastante comum aqui no bairro da Lapa, na Zona Oeste. Segundo a prefeitura, a espécie tinha no mínimo uns 50 anos de vida. E segundo os moradores, já haviam sido feitos vários contatos com a prefeitura para que fosse feita a poda. A Rita diz que já ligou várias vezes solicitando o serviço. O carro da filha dela também foi atingido pela árvore. O último contato quem fez foi a minha vizinha da frente. Entendeu? Isso foi em 2014, né? E a prefeitura fica de vir e nunca veio. A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras diz que só este ano já fez a poda de 11 mil árvores na cidade, algumas com risco iminente de queda. Nesse caso, a madeira também apresentava infestação por cupins. A quantidade de cupins era pouca, tanto é que a árvore não veio a quebrar por causa do cupim, né? Ela girou, a gente chama de girou no seu pivô, em sua raiz, né? Por algum motivo de solo encharcado, quantidade de vento muito forte aconteceu na madrugada. Na Zona Sul, uma árvore caiu na rua Felipe Cardoso, no Jardim da Saúde. Hoje cedo ela foi removida. O tronco tombou e derrubou um poste que destruiu parte do muro desta escola estadual. Ninguém ficou ferido. A energia do prédio foi cortada, mas mesmo assim, as aulas do período da manhã foram mantidas. Ao todo, umas 7 árvores caiu já, só aqui nesse bairro. Pelo menos 38 árvores caíram na cidade durante a madrugada. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, em 6 horas, choveu equivalente a 20% do volume esperado para todo o mês de setembro. Em nota, a subprefeitura da Lapa informou que assim que tomou conhecimento da ocorrência na rua Vespasiano, direcionou equipes para o local.
O texto diz também que essa árvore foi podada em abril do ano passado e que o acúmulo de água da chuva da madrugada contribuiu para aumentar o peso da copa, que, aliado à força do vento, acabou derrubando a árvore. De acordo com a Prefeitura, o balanço mais atualizado, divulgado no fim desta tarde, confirma que 68 árvores caíram em São Paulo. E depois do temporal da madrugada, a segunda-feira amanheceu com muita nebulosidade e temperaturas mais amenas, ainda bem. A máxima não passou dos 24 graus aqui na capital paulista e a umidade do ar finalmente aumentou, chegando aos 73%. E este mês de setembro já é o mais chuvoso dos últimos 21 anos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências. Será que essa chuva toda vai continuar amanhã? Vamos à previsão com Mariana Armentano. Os índices de umidade melhoraram em todo o país e a terça-feira promete ser de sol com períodos de chuva em quase todas as regiões. O tempo só deve seguir firme, quente e ensolarado ainda no Nordeste e na região sul do Brasil, onde o ar seco já voltou a ganhar força. A frente fria que causou as chuvas aqui em São Paulo já se deslocou, mas forma agora um canal de umidade até o norte do país. Por isso, ainda são esperadas pancadas mais volumosas em toda essa faixa escura, do Rio de Janeiro até o estado de Rondônia. O calor diminui, mas ainda continua quente em todo o país. Faz até 26 graus amanhã em Florianópolis, 28 no Rio de Janeiro, 32 em Belo Horizonte, 30 graus em Salvador, 39 em Teresina e 36 graus em Cuiabá. Para os paulistas, a expectativa é de que as temperaturas caiam um pouco, mas o tempo ainda fica abafado. Só há chances de chuva para esta terça-feira no interior do estado. Em Presidente Bernardes, a máxima chega aos 32 graus amanhã. Já na cidade de Franca, temperaturas mais amenas, entre 16 e 25 graus. E no leste do estado, a máxima vai aos 29 graus na cidade de São José dos Campos e não chove por lá, assim como no litoral e aqui na capital. Amanhã, aqui na região metropolitana, mínima de 16 e máxima na casa dos 26 graus. No meio da semana já voltam as chances de chuva, mas elas devem ser bem pontuais. Na quarta, a máxima chega aos 27 e na quinta-feira faz até 28 graus. Na ONU, a presidente Dilma Rousseff falou hoje de corrupção, economia e crise migratória na Europa. Como é tradição, a presidente brasileira abriu a Assembleia Geral da ONU. No discurso, Dilma disse que o país passa por um momento de dificuldades econômicas, mas não vive problemas estruturais graves e sim pontuais. Para ela, o esforço para conter a crise de 2008 chegou ao limite. Tanto por razões fiscais internas, como por aquelas relacionadas ao quadro externo. A lenta recuperação da economia mundial e o fim do superciclo das commodities incidiram negativamente sobre o nosso crescimento. Dilma afirmou que o governo e a sociedade brasileira não toleram corrupção. A democracia brasileira se fortalece quando a autoridade assume o limite da lei como seu próprio limite. Graças à plena vigência da legalidade e ao vigor das instituições democráticas, o funcionamento do Estado tem sido escrutinado de forma firme e imparcial pelos poderes e organismos públicos encarregados de fiscalizar, investigar e punir desvios e crimes. Sobre a crise migratória na Europa, Dilma disse ser um absurdo impedir o livre trânsito de pessoas. O Brasil é um país de acolhimento, um país formado por refugiados. Recebemos sírios, haitianos, homens e mulheres de todo o mundo, assim como abrigamos há mais de um século milhões de europeus, árabes e asiáticos. Estamos abertos, de braços abertos, para receber refugiados. Somos um país multiétnico. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o discurso da presidente Dilma na ONU. Reunidos na Assembleia Geral da ONU, os líderes mundiais tiveram hoje uma sensação já bem conhecida dos brasileiros. Perceberam que Dilma Rousseff vai se consolidando como uma espécie de falta de nexo pega em flagrante. Há um ano, mais ou menos nessa mesma época, mês de setembro, a poucos dias do primeiro turno da eleição presidencial, Dilma discursou na ONU sobre as grandes transformações do Brasil,
Falou sobre as conquistas dos brasileiros durante os anos de governos do PT. Dilma falou de um Brasil pujante, com fortes investimentos em infraestrutura, um país com inflação sob controle e com emprego em alta, um Brasil de situação fiscal sólida e de estabilidade monetária invejável. Hoje, um ano depois, uma outra Dilma Rousseff se apresentou na ONU. Essa nova Dilma, bem mais magra e muito menos confiável, disse que o modelo de desenvolvimento adotado no Brasil, aquele do qual ela se orgulhava no ano passado, esse modelo se esgotou. Por razões fiscais internas e também por razões externas, disse Dilma, o governo brasileiro foi obrigado a cortar gastos, inclusive gastos em investimentos, e a buscar novas fontes de receita. Fez isso, segundo Dilma, porque o país vive uma fase de transição necessária para restaurar o seu quadro fiscal, que ela dizia estar sob controle, e para reduzir a inflação, que ela dizia estar dentro da meta. No instante em que a Polícia Federal chama Lula para depor e que os delatores da Lava Jato informam que as arcas da campanha de Dilma Rousseff receberam dinheiro podre da Petrobras, Dilma disse na ONU que o seu governo, a exemplo da sociedade brasileira, não tolera a corrupção. Amanhã, de volta ao Brasil, Dilma retoma a negociação de ministérios com a sua base congressual apodrecida, composta por partidos que roubaram a Petrobras. Dilma Rousseff fez em Nova York mais ou menos o que vem fazendo no Brasil. Ela brincou com as palavras como quem brinca de roleta russa, com a certeza de que a sinceridade que ela manipula está completamente descarregada. A diferença é que na ONU o vexame é planetário. Boa noite. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu pela primeira vez que a situação na Síria seja encaminhada para o Tribunal Penal Internacional. Os presidentes Barack Obama e Vladimir Putin trocaram críticas sobre a Síria. Obama chamou o ditador Bashar al-Assad de tirano. Putin afirmou que só Assad pode enfrentar o Estado Islâmico. Barack Obama condenou quem apoia líderes como o presidente sírio Bashar al-Assad, acusando o ditador de ser responsável pela morte de civis, e declarou estar preparado para trabalhar com qualquer nação, incluindo a Rússia e o Irã, para terminar a guerra na Síria. Obama também falou sobre a crise na Ucrânia, defendendo a adoção de sanções contra Moscou. E ainda disse estar seguro de que o Congresso americano vai levantar o embargo contra Cuba. O presidente russo Vladimir Putin subiu ao pódio depois de Obama e disse que ninguém, além de Bashar al-Assad, pode unificar a Síria contra o Estado Islâmico. Ele afirmou que somente o exército sírio e os curdos combatem de verdade os extremistas e que seria um erro não cooperar com o governo de Damasco. Putin também condenou o embargo econômico a Moscou, dizendo que há países com egoísmo econômico crescente. O presidente chinês Xi Jinping discursou depois e anunciou que seu país vai dar $1 bilhão para o Fundo de Desenvolvimento e Paz das Nações Unidas, além de colocar 8.000 militares à disposição das forças de paz da ONU. O presidente de Cuba, Raul Castro, discursa pela primeira vez na Assembleia Geral da ONU. Em menos de 20 minutos, Raul Castro falou sobre direitos humanos, consumismo, mudanças climáticas e a crise migratória. Pediu o fim do embargo americano e também a devolução de Guantánamo. Disse que a República Bolivariana da Venezuela vai contar sempre com a solidariedade de Cuba. Defendeu o Equador e o que chamou de Revolução Cidadã e ressaltou o apoio de Cuba à presidente Dilma Rousseff e ao povo do Brasil na defesa de suas conquistas sociais e da estabilidade do país. Pessoas que vivem em um prédio invadido há décadas no Bom Retiro ganharam na justiça a propriedade dos imóveis. Para isso, foi fundamental a atuação de uma ONG e também o trabalho do voluntário de uma professora da USP. Quem vê o apartamento de Rosimeire assim todo reformado, nem imagina como era este prédio há quase 40 anos. Que apesar do prédio não ter porta, não ter janela, não ter nada, eu falei, pela primeira vez eu vou ter a minha casa. Mesmo não tendo nada, eu me senti feliz e cheia de planos. Vou arrumar, vou fazer tudo o que precisar. O edifício União fica no Bom Retiro, região central de São Paulo. Foi invadido na década de 1980. O proprietário, que não tinha herdeiros, faleceu quando o prédio ainda estava sendo erguido. Alguns moradores chegaram a comprar do antigo zelador espaços no edifício. Tempos depois, perceberam que o negócio não tinha validade.
Dona Maria foi uma delas. O pessoal subia no poste para ligar a luz. A polícia passava e ainda parava o carro e dizia que não podia, que era crime, mas aí a gente reunia todo mundo. Não acontece que tem muita criança cai da escada, nessa escuridão. Em 2003, a história do edifício começou a mudar. E graças a esta socióloga e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Não tinha rede de água, não tinha ali a rede elétrica. A rede elétrica eles mesmos fizeram. Tinham muitos pequenos incêndios que ocorriam com frequência porque a rede elétrica tinha sido mal feita. E realmente era um cortiço insalubre e perigoso. A professora Maria Ruth explica que o primeiro passo para melhorar a situação foi diminuir a quantidade de moradores. Eram mais de 70 famílias. Depois, com a ajuda de doações e dos alunos e amigos da faculdade, toda a parte estrutural foi reformada. O caso do edifício União, que no início era apenas um objeto de estudo da pesquisadora, virou um trabalho social. Fiquei amiga deles. Essa é a minha maior conquista. Apesar de toda a ajuda que receberam, os moradores ainda tinham uma grande preocupação. O medo de, a qualquer momento, ter que desocupar o imóvel. Aí eles se uniram novamente para tentar regularizar a situação. Em 2005, a Associação dos Moradores entrou na Justiça com uma ação. E com o apoio jurídico de uma ONG, 10 anos depois, as famílias conseguiram uma decisão favorável. Se tornaram proprietárias do prédio. Foi o primeiro caso de uso capião coletivo de um imóvel vertical urbano no país. Eles têm a segurança de que eles nunca mais perderão o exercício do direito à moradia naquele imóvel. Aqui sempre foi a minha casa, é o meu lar. O atendimento nos postos do INSS só deve voltar ao normal ao longo desta semana. Os funcionários encerraram a greve depois de quase 3 meses. Estima-se que 15 milhões de pessoas deixaram de ser atendidas. Aqui em São Paulo, os postos foram reabertos hoje, mas muitas pessoas reclamam da falta de atendimento. Durante a greve, só no estado de São Paulo, pelo menos 1,5 milhão de casos acumularam. A superintendência do INSS informou que devem ser feitos mutirões para normalizar o atendimento. Para marcar hora ou tirar dúvidas, a população pode ligar para o número 135. O acordo entre a categoria e o governo vai ser assinado amanhã. Os servidores pediam 27% de aumento, mas aceitaram a proposta do governo de reajuste de 10,8%. Os médicos peritos ainda estão em greve e apenas 30% dos agendamentos foram mantidos. Depois de recuar na semana passada, dólar abre a segunda-feira em alta e volta a ultrapassar a barreira dos R$ 4,00. A moeda americana fechou o dia cotada a R$ 4,10, alta de 3,37%. O dólar avançou bastante na reta final do pregão, depois de que o diretor-geral da Agência de Classificação de Risco, Fitch, para o Brasil, Rafael Guedes, declarar que a perspectiva negativa atribuída à nota de crédito do Brasil significa que a agência vê chance de mais de 50% de rebaixar o país nos próximos 12 a 18 meses. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Essa alta do dólar pode piorar ainda mais as projeções de inflação, que já estão subindo bastante. O relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, trouxe a previsão do mercado de uma alta de 9,46% do IPCA neste ano e de 5,87% no ano que vem. A previsão de inflação para 2016, como se vê, já está perto do teto da meta, que é 6,5%. O dólar tem um peso importante na formação de preços no Brasil. Não é só o produto acabado que vai para a prateleira. O dólar interfere até no preço de alimentos, já que o produtor usa insumos importados, assim como a indústria de produtos de limpeza, maquiagem, eletroeletrônicos, automóveis. Os preços só não estão subindo mais porque estamos em recessão com queda forte de vendas. O mesmo relatório do Banco Central também aponta a previsão do mercado de uma retração do PIB de 2,8% este ano e de 1% no ano que vem. E projeções que ainda podem piorar.
O desemprego avançando como está pode derrubar mais o consumo, o desempenho das empresas, reforçando o ciclo negativo. Com a atividade mais fraca, as empresas podem demitir mais. Em outro sentido, o governo ainda enfrenta sérios problemas no campo político que podem comprometer o ajuste que propôs nas contas públicas. A resistência no Congresso é muito forte. Nesta semana, além das discussões em torno do ajuste, o Congresso ainda deve voltar a votar a derrubada de vetos da presidente, que envolvem gastos como o reajuste do judiciário, que poderiam comprometer de vez qualquer chance de superávit das contas no ano que vem. Mesmo que os vetos, como esse, não sejam derrubados, a possibilidade de aprovação da CPMF é mínima. O governo dificilmente vai conseguir garantir um saldo melhor das contas em 2016 com a CPMF. Pode até recorrer a outros tributos, como a CID dos combustíveis, para melhorar a receita. Mas não dá mesmo para descartar o risco de, no meio do caminho, o país sofrer um novo rebaixamento pelas agências internacionais. Tudo isso explica a pressão do mercado, fora as questões externas. O dia hoje foi pesado para o mercado global, com queda das bolsas de outras moedas, diante de novos dados que indicam a desaceleração da China e o possível aumento dos juros nos Estados Unidos ainda este ano. Mas o ambiente doméstico já tem dado motivos de sobra para a instabilidade. E o mercado também já começa a testar um pouco se o Banco Central vai mesmo vender a moeda à vista, usando as reservas se o dólar avançar com mais intensidade. Foi essa ameaça que fez o dólar perder força no final da semana passada. Mas só conversa não vai segurar a pressão. Uma boa noite. Encontro com a presidente Dilma Rousseff em Nova York, Bill Gates nega a ação contra a Petrobras e diz que tudo foi um mal-entendido. Gates e a mulher, Melinda, estiveram no hotel em que Dilma está hospedada. Segundo fontes do governo, ele pediu desculpas à presidente pelo constrangimento causado ao Brasil por boatos de que a Fundação Bill e Melinda Gates estaria processando a Petrobras por perdas financeiras. Na sexta-feira, agências de notícias divulgaram que Gates teria perdido dinheiro com ações da estatal após o escândalo de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. No mesmo dia, a assessoria da fundação emitiu uma nota negando tudo. De acordo com Bill Gates, o processo foi movido por um gerente externo que administra bens da entidade. Visitar o Zoológico de São Paulo já é um passeio tradicional para quem vive ou visita a capital paulista. Mas já pensou ver como os animais se comportam à noite? Essa opção de visita noturna é disputada e desperta a curiosidade não só das crianças, mas também dos adultos. É preciso ouvir tudo com atenção. Afinal, não se trata de um passeio qualquer, já a expectativa, essa era de sempre. É um passeio que a gente queria fazer há muito tempo e é muito difícil conseguir agendar, né? Qual animal que você quer ver? Você fala. Girafa. Elefante. E que mais? Mais um que faz barulho. Onça. Onça. Mas será que eles vão estar acordados essa hora? E é assim, no escuro quase total das vielas do zoológico, que começa a nossa aventura. O guia, que também é biólogo, explica para o público o objetivo dessa visita. A proposta do passeio noturno é exatamente essa: fazer com que o público venha ver um animal que dificilmente durante o dia ele vai conseguir ver ativo. Olha, aqui o visitante tem que falar bem baixinho porque o barulho poderia atrapalhar os animais e também para que ele possa ouvir alguns sons que só são ouvidos à noite. Outra coisa é a iluminação, que tem que ser moderada. Flashes estão proibidos e até a nossa luz vai ser usada só de vez em quando. Primeira parada, a anta, maior mamífero brasileiro que pode pesar até 300 quilos. Ali pertinho, lobos-guarás, naturais do Cerrado, são parentes distantes dos cachorros que a gente tem em casa, com a diferença de que são, digamos, menos dóceis. Eu aprendi agora que eles têm as patas compridas para ele subir nas árvores tortas. O lobo-guará tem prática, porque ele nasceu às vezes para subir em árvore para fugir de algumas presas que querem comer ele. A jaguatirica é outra espécie que caça durante a noite. Ela é da família da onça pintada e habita as Américas e é alimentada com pedaços de carne colocados nesses sacos. Outro felino que costuma ficar quietinho durante o dia e de noite fica a arisco é o serval,
originário da África. Para essa turma aí, parece que valeu a pena a experiência de trocar o dia pela noite. Eu estou achando ótimo, é diferente, é uma forma diferente de ver o zoológico e a natureza. É muito mais misterioso para as crianças. Completamente diferente, né? A gente está vendo eles fazerem coisas que de fato eles não fazem, como colocam esse tipo de brinquedo para chamar a atenção deles e eles terem hábitos similares aos que eles têm na floresta, então é bem diferente do que a gente vê durante o dia. Os passeios noturnos no Zoológico de São Paulo são feitos quinzenalmente às sextas-feiras. Outras informações no site do Zoológico. Lobista revela que abriu conta na Suíça para pagar o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB. João Augusto Henriques, preso há uma semana na Operação Lava Jato, prestou depoimento à Polícia Federal na última sexta-feira. Ele não especificou valores nem a data do pagamento. Segundo contou, a propina para Cunha estava ligada a um contrato da Petrobras para a compra de um campo de exploração em Benim, na África. Henriques disse ainda que o repasse foi um pedido de Felipe Diniz, filho do ex-deputado Fernando Diniz, do PMDB de Minas, que morreu em 2009. Outros 2 presos na Lava Jato, Fernando Baiano e Júlio Camargo, já disseram em delação premiada que o presidente da Câmara dos Deputados recebeu propina de $5 milhões em compra de navio sonda. Eduardo Cunha foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele nega ter recebido a propina. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Segue o reality show da política. Fatos e farsas, tragédia e comédia. Show pós-moderno, interação multimídia de atores e plateias. Espetáculo por vezes grotesco, cenas de hipocrisia e cinismo. No sábado, Marta Suplicy filiou-se ao PMDB. Tendo ao lado Eduardo Cunha e Renan Calheiros, Marta disse querer um Brasil livre da corrupção e tratou Sarney como gigante da política. E a plateia ainda aplaudiu e pediu bis, em coro, Marta para São Paulo e Temer para o Brasil. O vice de Dilma fez a habitual cara de paisagem. Fernando Henrique opinou na Folha. Dilma tenta vender a alma ao diabo para governar e não vai governar, vai ser governada. Fernando Henrique tem razão. Entregar saúde e mais 4 ministérios ao PMDB para tentar seguir no poder é grotesco. Fernando Henrique sabe o que diz, fez pactos semelhantes com os mesmos. Renan foi seu ministro da Justiça, Eliseu Padilha dos Transportes, Jader Barbalho presidiu o Congresso. E tem muito mais. Fernando Henrique foi presidente amarrado à ACM e ao PFL. 2 vezes presidente do Congresso, a ACM foi dono dos ministérios da Previdência e Minas e Energia. Pouco antes de morrer, via fax, Sérgio Mota aconselhou o grande amigo. Presidente, não se apequene. Fernando Henrique diz faltar narrativa convincente para o impeachment, mas falta também coesão ao PSDB. Aécio quer para já. Alckmin sabe que sua chance é 2018. Serra joga para ser com Temer o que o Fernando Henrique foi com Itamar. O PSDB segue votando contra suas ideias e hesita. Por temer pegadas e DNA na história, espera que seja o PMDB a comandar a derrubada. Perdendo prefeitos, parlamentares e poder, o PT encolhe, começa a pagar pelos erros. Teve grandes acertos, mas cometeu erros fundamentais, inclusive da corrupção, que com razão sempre criticou nestes adversários. O PMDB foi à TV e rádio para seu reality show. Eduardo Cunha, Renan, Padilha, Romero Jucá, com Temer e por Temer, em nome dos, disseram eles, sonhos e da verdade. Não se ouviu nenhuma panela. Boa noite. Em programa partidário que vai ser exibido daqui a pouco, o PSDB vai defender a saída da presidente Dilma Rousseff. Na propaganda, o senador e presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, diz que o partido vai agir dentro das regras democráticas. Vocês se lembram? Nós já tiramos o Brasil da crise uma vez com um plano real. Nós mostramos que sabemos o caminho para recuperar a confiança e a credibilidade perdidas. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso diz no vídeo que Dilma está pagando pela herança maldita deixada por Lula. A economia vai muito mal e a presidente é refém de uma base de sustentação no Congresso que a cada dia é mais do tipo toma lá da cá. Ela, na verdade, está pagando pela herança maldita
que o Lula deixou. Está na hora da presidente ter grandeza e pensar no que é melhor para o Brasil e não para o PT. Além de Aécio e Fernando Henrique, a propaganda mostra outros líderes tucanos, como o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o senador José Serra. Os brasileiros não podem mais pagar a conta dessa incompetência do PT. Os canais de televisão devem também veicular hoje à noite 2 vídeos do PT que mostram o ex-presidente Lula. Esses vídeos devem ser exibidos em intervalos comerciais. Nessas peças, Lula destaca o combate à fome e à pobreza, os programas sociais do governo e critica os políticos que querem chegar ao poder, custe o que custar. Lula não faz qualquer menção direta à gestão da presidente Dilma Rousseff. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, um balanço da atuação parlamentar na Câmara Federal. Para falar sobre a diversidade da ação política na Câmara, em entrevista o deputado federal Ricardo Izar, do PSD, que já foi presidente do Conselho de Ética da Câmara e é presidente da Frente Parlamentar do Congresso Nacional em defesa dos direitos dos animais. Obrigada por estar conosco. Eu que agradeço. Eu, quando vejo o seu empenho, o seu trabalho, o seu interesse na defesa de direitos de animais, no momento que o país está vivendo, com tanta polêmica, os acordos, a articulação política, tantos interesses cruzados lá na Câmara, o senhor acha que tem chance de conseguir a atenção dos seus pares para isso que é uma causa sua, a defesa do direito dos animais? Eu acho que esse turbilhão que está acontecendo lá serviu para abrir espaço para esse tema, porque ganhamos uma CPI. Hoje eu estou presidindo uma CPI lá, que é a CPI dos maus tratos aos animais. Então, a gente está aproveitando que eles estão ocupados com outras coisas e estamos tentando aprovar o que é de importante para a causa. Então, é uma CPI que está tramitando, estamos apurando alguns fatos determinados que criaram a abertura dessa CPI, entre eles o Instituto Royal, o prefeito de Santa Cruz do Arari, que mandou exterminar os cachorros, e fazendo dessa CPI uma CPI propositiva, porque no Brasil não existem políticas públicas de direitos animais, castração, combate à zoonose e tantos outros temas que são importantes. Então, a gente está aproveitando, o momento está sendo até bom. Está tendo a oportunidade. Tá Olha, bom. confesso que me surpreende, viu? Porque eu achei que estava sem chance. Não, foi o melhor momento para a causa animal. Curioso. Bom, o presidente do PSD, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, ele, nesse fim de semana, apareceu em evidência como novamente o articulador da formação de um novo partido, o PL, o Partido Liberal, e parece que existe uma possibilidade de ser aprovado no TSE agora até o final do mês. E eu quero ouvir do senhor, né? Como é que o senhor avalia a atuação de Gilberto Kassab nesse momento tão empenhado na criação de um outro partido e não lutando pelos interesses do PSD, o seu partido? Na verdade, eu acho que a criação desse novo partido nada mais é do que os interesses do PSD, porque com a vinda de novos parlamentares, você aumenta o tamanho da bancada do PSD. Eu acho que é claro, é evidente que a intenção do Gilberto Kassab é transformar o PSD num grande partido. Mas eu não entendi. Então, explicando para ficar mais claro também para o nosso telespectador. Hoje, a legislação permite a mudança de um partido quando o deputado vai para um partido novo, que foi o que aconteceu no PSD, a rede que agora foi criada pela Marina. Quem sair do partido vai poder ir para esses partidos sem perder o mandato. Muita gente é descontente com o seu partido. Tem gente que queria estar na oposição e está na base do governo, tem gente que está na base do governo e queria estar na oposição. Essa é a chance da pessoa sair do partido. E ir para um partido novo. O Partido Liberal, o PL, será um partido novo. Se criado, estão dizendo que talvez amanhã, se criado amanhã, ele vai ser um novo partido. Devem migrar deputados que estão descontentes nos seus partidos para o Partido Liberal. E aí, depois? E o Partido Liberal provavelmente deve ser fundido com o PSD. Bom, isso é ético? Porque do jeito que o senhor está descrevendo, é uma manobra em que vai se criar um partido novo, que vai ser um partido laranja do PSD, para depois fundir para o PSD ganhar musculatura, vigor, ter mais parlamentares ainda, porque vocês têm uma bancada bem expressiva. 34 deputados. Isso. Né? Mas é certo isso? O senhor foi presidente do Conselho de Ética. Essa manobra é ética? Não é ética, mas é certa, é legal. É legal, mas não é ética. Com a legalidade. Não, eticamente, eu acho que
Hoje existe um partido com ideologia no Brasil? Eu não acredito mais em partidos, eu acredito em pessoas. Então, você tem que se juntar no grupo onde estão as pessoas que compartilham com os mesmos ideais seus. Nenhum partido é coeso, por isso que chama partido, é dividido internamente mesmo. Então, você tem diversas ideias, você vai para aquele que você se adapta melhor. Eu me adaptei no PSD, eu vim de um outro partido, eu vim do PV, mas eu me adaptei, eu achei o PSD mais democrático do que eu sentia dentro do Partido Verde. Eu achava o Partido Verde mais impositivo pelo monarca do Partido Verde. Já o PSD, a gente discute, a bancada toma decisões, nem sempre a gente precisa votar com a orientação do partido. Então você tem que ir para o partido que você se sente mais à vontade. No estatuto vai estar toda a ideologia do partido. Agora, se você for ler a ideologia, você vai ver a do PSDB, a do PT, são todas bonitas. Só que na prática a gente sabe que a política do Brasil, infelizmente, não segue ideologia partidária. Agora, não é temerária essa ação do Kassab? Nesse momento, a presidente Dilma está se empenhada nos maiores esforços para rearticular-se politicamente e conseguir a aprovação dos intentos dela lá no Congresso Nacional. Se Kassab, que é ministro de Dilma, está atuando para a formação de um novo partido, com o intento de futuramente fundir esse partido com o já existente PSD, para ter uma bancada bem expressiva. E aí é uma ameaça para o PMDB, que é o maior aliado de Dilma. O Kassab não está arrumando encrenca para Dilma Rousseff nessa hora? Acha que o PMDB vai ficar vendo essa manobra toda e ali calado, sem fazer nada? Não pode destruir o que Dilma veio construindo na última semana, tão empenhada? Mas o que ela veio construindo nesse tempo todo hoje? Ela veio tentando trazer o PMDB para ela de novo. Não, vem tentando, mas ela trouxe uma parte do PMDB, ela não trouxe a governabilidade total ainda. E ela acredita que tendo um partido maior, PSD e PMDB podem dar essa base para ela hoje. Agora, mesmo dentro das bancadas, quando a gente fala vai a bancada do PSD vai ser grande, vai dar suporte ao governo, a do PMDB. Mesmo dentro da bancada dos partidos governistas, você não tem 100% apoiando o governo. Hoje, a credibilidade desse governo tá difícil você defender. Você acha que eu não tenho dificuldade de falar para um eleitor meu que eu sou da base do governo? É injustificável as questões de corrupção que tiveram, são visíveis, está tudo impresso na imprensa. Então, muitas vezes o parlamentar, ele vota contrário à indicação do partido. Então, quando a gente fala, o PMDB representa 70 deputados, o PSD 34, nem sempre os votos, quando você olha ali no painel, são aqueles 34 deputados que votaram. Muitas vezes você vota mais de acordo com o teu eleitorado do que com o teu partido. O senhor acha, para encerrar, que a presidente Dilma sai dessa ou ela acabará optando por uma solução radical de renúncia ou cairá por conta de um impeachment? Eu acho que se cair, cai por conta do impeachment. Eu não acredito na renúncia e também acredito que a pedalada fiscal não seja um motivo para o impeachment, porque outros presidentes já utilizaram a mesma prática e tiveram as contas aprovadas. Se cair, cai por um impeachment ou pelo Tribunal Eleitoral ou pelos casos de corrupção que estão sendo cada vez mais aprofundados aí dentro. Deputado, agradeço muito sua presença e a clareza e franqueza com que o senhor conversou conosco. Obrigado. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite, Maria Lídia. Estela. No Rio de Janeiro, o engavetamento com 12 veículos deixa pelo menos 27 feridos. A batida aconteceu na Avenida Brasil, uma das mais movimentadas da cidade, na altura de Parada de Lucas, na Zona Norte. Foi por volta das 7 da manhã. 9 carros, um ônibus e 2 vans bateram na pista central da via, que ficou interditada por 2 horas. Um congestionamento enorme se formou. 6 feridos foram levados para hospitais da região, segundo o Corpo de Bombeiros. Não há informações sobre o estado de saúde deles. Outras 21 pessoas foram atendidas no local e liberadas em seguida. E você vai ver a seguir, o Corinthians vence e se isola na liderança do Brasileirão. E o Teatro Paulo Leyror, em Santo Amaro, será reaberto hoje. O teatro ficou fechado por 4 anos e passou por uma reforma de 14 milhões de reais.
Com parcerias público-privadas e novas concessões, o governo federal vai investir mais de 198 bilhões de reais em 7.000 quilômetros de estradas, 7.500 de ferrovias, novos arrendamentos de portos, terminais de uso privativo e 4 aeroportos. Uma infraestrutura de transporte mais integrada e moderna para escoar a produção com menor custo, mais agilidade e competitividade. Programa de investimento em logística. O Brasil vai seguir avançando. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Vem aí a maior premiação do futebol brasileiro. E o vencedor é? Vem aí, 12º Troféu Mesa Redonda, em dezembro. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. Kron. Construa sua força. Depois de ficar 4 anos fechado, o Teatro Paulo Eiró, em Santo Amaro, será reaberto esta noite com um concerto da Orquestra Experimental de Repertório. O teatro é administrado pela Prefeitura e passou por uma reforma que custou mais de 14 milhões de reais. Nesta tarde, os músicos da Orquestra Experimental de Repertório fizeram o último ensaio para o primeiro espetáculo do teatro reinaugurado. O Paulo Eiró estava fechado para reforma desde 2011. As poltronas da plateia foram trocadas nos 467 lugares. Paredes e teto ganharam novo revestimento para melhorar a acústica. Mais espaço nos corredores e rampas agora garantem o acesso de deficientes físicos. A grande novidade foi a instalação de um elevador de palco. O piso, ali no primeiro nível, onde estão os músicos, se move, desce, formando um fosso para a orquestra. O equipamento foi trazido do Canadá. Dos 11 teatros da prefeitura, só o Teatro Municipal tem um sistema parecido. Um palco sem esse recurso, ele é bem menor. Ele não te permite fazer ópera, balé, musicais. Então, deve ter sido um projeto de um custo elevado, mas que traz um valor, um instrumental, digamos assim, que nós artistas precisamos. A reforma, que começou ainda na gestão de Gilberto Kassab, custou 14 milhões de reais. A entrega da obra foi adiada 3 vezes. O primeiro prazo era abril de 2013, passou para novembro do ano seguinte, depois para janeiro deste ano, até ser confirmada para hoje. Do lado de fora, o painel de 18 metros de Júlio Guerra também foi restaurado. O então Teatro Santo Amaro foi inaugurado em 1957, mas mudou de nome em homenagem ao dramaturgo Paulo Eiró, que morava no bairro. No prédio reinaugurado, as peças de teatro e apresentações musicais programadas para outubro e novembro serão de graça. Basta retirar o ingresso 1 hora antes do espetáculo. Que maravilha. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Corinthians disparou na liderança do Campeonato Brasileiro. E no clássico da rodada, o Palmeiras arrancou um empate do São Paulo nos acréscimos, graças a uma falha grotesca do Mito ou Mico. Celso Cardoso, o que aconteceu? Continua sendo um mito, Gamberini, Mito. mas até os mitos têm os seus momentos de mico. Né? Tentou sair jogando e acabou saindo
jogando errado e presenteou o Robinho, que com muita categoria empatou para o Palmeiras numa partida na qual o São Paulo foi bem melhor, essa é a verdade. O Santos, o seu Santos, venceu, e assim como o Corinthians, que agora tem 7 pontos de vantagem sobre o Atlético, faltando 10 rodadas para terminar o campeonato. Em Florianópolis, Elias chutou cruzado para abrir o placar contra o Figueirense. 1-0. No segundo tempo, o zagueiro Gil apareceu livre dentro da área para anotar o segundo do time de Tite. Renato Augusto aproveitou o rebote de Alex Muralha e aumentou 3-0. O time da casa ainda descontou com o zagueiro Leandro Silva, mas a reação parou por aí. Final, Figueirense 1, Corinthians, líder absoluto 3. No Morumbi, o São Paulo saiu na frente do Palmeiras um belo chute de Carlinhos. Mas aos 47 do segundo tempo, Rogério Ceni foi pressionado por Alexandro e saiu jogando errado. A bola caiu nos pés de Robinho, que soube muito bem o que fazer com ela. Um golaço. Final, São Paulo 1, Palmeiras também 1. Na Vila Belmiro, o Internacional saiu na frente do Santos aos 26 minutos do primeiro tempo, após pênalti cobrado por Valdívia. Mas, apesar da desvantagem inicial, o Santos fez valer o fator Vila Belmiro e conseguiu a virada. Aos 36, Nilson lançou para Marquinhos Gabriel arrancar e cravar o empate 1-1. No intervalo, Lucas Lima sofreu pênalti e Gabriel virou 2-1 Santos. No finalzinho, o Santos ampliou com Leandro, ex-Palmeiras. Final, Santos 3, Internacional 1. Ganhar do Santos na Vila Belmiro é difícil, né? Ganhou praticamente os últimos 11 jogos disputados na Vila. Os últimos 11 jogos ganhou todos. Entre esses adversários, times fortes como o Atlético Mineiro, por exemplo. Meteu 4. E a ganhou de 3 do São Paulo. Enfim, o Santos tem um bom aproveitamento na Vila. Na Vila é incrível. Agora, a Ponte Preta também venceu na rodada, né? E fora de casa, afastando-se cada vez mais da zona de rebaixamento. O Fluminense também deu uma respirada com a vitória sobre o Goiás. Veja os gols. Sábado, no Maracanã, o Fluminense venceu o Goiás por 2-0. Fred se jogou na bola e fez 1-0 Flu. O segundo gol foi um golaço. Gustavo Scarpa deu um chapéu no marcador e mandou no ângulo do goleiro uma pintura. Final, 2-0. Na arena do Grêmio, o time da casa não teve problemas para bater o Avaí. Pedro Rocha viu Giuliano na área e rolou na medida para o meia botar para dentro. O segundo também foi de Giuliano. Ele teve calma para driblar o zagueiro e tirar do goleiro. Já no segundo tempo, após bate-rebate, André Lima conseguiu descontar para o Avaí. Mas o Grêmio fez mais um e olha, um golaço. Maxi Rodrigues levou para a entrada da área e mandou um chute lá no ângulo. E ficou assim, final, Grêmio 3, Avaí 1. Na Arena da Baixada, o dia foi de birubiru. Logo aos 14 minutos de jogo, o atacante da Ponte pegou bonito na bola e fez 1-0 Macaca contra o Atlético Paranaense. O Furacão buscou o empate com Bruno Mota. Mas Birubiru apareceu mais uma vez no ataque da Ponte e definiu a vitória da Macaca lá em Curitiba. Final, 2-1 Ponte. No Maracanã, o Flamengo saiu na frente do Vasco. Guerreiro ajeitou de cabeça para Emerson Sheik, que não desperdiçou. Mas no segundo tempo, o Vasco foi buscar a virada. Primeiro, Rodrigo cobrou falta lá de longe e fez um golaço, 1-1. E depois, Nenê, batendo pênalti, garantiu mais uma vitória do Gigante da Colina. 2-1 Vasco, placar final. Na Arena Joinville, jogo cheio de gols. O Atlético Mineiro abriu o placar com Luan. Kempis de cabeça deixou tudo igual, 1-1. Thiago Ribeiro pegou de primeiro cruzamento e colocou o Galo novamente em vantagem. Só que o William Popp bateu forte de fora da área e fez um golaço. E ficou assim, final Joinville 2, Atlético Mineiro também 2. No Mineirão, na briga para fugir da parte de baixo da tabela, melhor para o Cruzeiro, que venceu Coritiba por 2-0. Ceará, nesse golaço, abriu o placar. E depois o William fez mais um e fechou a conta. Final, 2-0 Cruzeiro. E na Ilha do Retiro, o Sport passou fácil pela Chapecoense. Diego Souza, Apodi contra e Regis fizeram os gols do duelo que terminou 3-0 para os pernambucanos. Doutor Celso, os corintianos já podem comemorar o campeonato? Timidamente, né? Pode. Discretamente. É claro que matematicamente o Atlético pode chegar, o Grêmio pode chegar, enfim. Mas a probabilidade é muito pequena, né? O Corinthians tem 10 rodadas.
precisaria perder 3 jogos em 10. O que é improvável. E o Atlético Mineiro poderia vencer os 3 seguidos para ultrapassar o Corinthians. É um confronto direto entre os dois times, é verdade também. Mas se você comparar, são 28 rodadas, o Corinthians perdeu apenas 4 em 28. Improvável que perca 3 em 10 da maneira que está jogando. Muito pouco. É um time muito forte. Tá bom. Obrigado, Celso. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Estela. Partidos separatistas da Catalunha ganham as eleições regionais, mas a maioria da população vota contra a independência da região. O primeiro-ministro, Mariano Rajoy, oferece diálogo e lealdade dentro da lei. Mariano Rajoy, do Partido Conservador Popular, avaliou o resultado das eleições catalãs e se declarou disposto a escutar e a falar. Mas a sua posição diante do desafio separatista é firme. O governo espanhol não vai discutir a unidade da Espanha e a soberania nacional. Os partidos separatistas elegeram a maior bancada do parlamento com a promessa de declarar unilateralmente a independência da Catalunha. Mas não conseguiram mais da metade dos votos, o que indicaria que a maioria dos catalães rejeita a separação. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Voltamos amanhã, às 7 da noite. Até lá. Boa noite. Hoje, 10h30 da noite, o Todo Seu traz dicas de como diminuir o ronco durante o sono.